Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 4. Livro das canções e orações do povo de Deus. Salmo de número 4. Em um artigo intitulado A Arrogância de se ignorar o sono, os autores registraram que nós estamos dormindo atualmente 2 horas a menos em relação às pessoas de 50 e 60 anos atrás. Eu te pergunto, você saberia me dizer a razão para isso? Uma resposta é: em nossa cultura de correria, nós estamos sempre ouvindo frases do tipo: se quiser fazer mais, você tem que trabalhar mais do que os outros. Ou, se quiser vencer na vida, você tem que produzir enquanto os outros dormem. Será, irmãos? A ciência, bem como a Bíblia, tem provado exatamente o contrário. Se nós realmente queremos fazer mais, nós precisamos descansar mais. Não lhe parece tão sábio? Não soa tão espiritual aos ouvidos? Bem, escute o que disse o Dr. Don Carson, um dos maiores teólogos da atualidade. Em um de seus livros ele escreveu: às vezes, a coisa mais espiritual que você pode fazer na vida é ter uma noite de sono reparador. Não orar a noite toda, não estudar a noite toda, não trabalhar a noite toda, só dormir. Para a glória de Deus e para o descanso da mente e do corpo. É o que eu quero propor com este, que é o último sermão de nossa série sobre produtividade. Para sermos produtivos para a glória de Deus, nós precisamos descansar no Senhor. Eu vejo isso na Bíblia, irmãos, é claro que sim, em muitas passagens. Mas por questão de tempo, eu escolhi meditar com vocês no Salmo de número 4. Vamos ler o texto? Salmo de número 4, o texto inspirado pelo Espírito registra: responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. E ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver
em segurança. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, nós não queremos nos amoldar aos padrões deste mundo. Não queremos trabalhar, não queremos nos divertir, não queremos descansar sem te levar em consideração. Por isso, Espírito, agora que nos aproximamos de Tua Palavra, nós te rogamos, como Paulo nos ensina em Romanos 12. Renova-nos a mente por Tua Palavra e leva-nos assim a desfrutar de Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que trabalhemos e que descansemos para o louvor de Tua glória. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Este salmo tem sido chamado de o hino da noite. E faz todo sentido. Pois no verso 4, Davi nos sugere, ao deitar-se, reflitam nisso. E no verso 8, ele mesmo declara: em paz me deito e logo adormeço. Portanto, é um hino para ser cantado, ou é uma oração para ser feita à noite. Mas de onde ela vem? Como nasceu o Salmo de número 4? Vocês devem saber que é extremamente difícil precisar o contexto dos salmos. Ainda assim, há quem diga que a revolta de Absalão, que deu ensejo ao Salmo de número 3, é o pano de fundo para o Salmo de número 4. Pode ser. Mas qualquer que seja o caso, provações semelhantes podem surgir em vários momentos da vida. E o uso do Salmo 4 no culto público, como pede o subtítulo, dá a entender que qualquer um de nós pode viver experiências equivalentes. Sim, é claro que podemos viver o que o salmista descreve aqui. Mas precisamos perguntar qual é o grande ensino deste salmo. Ou o que é que Davi quer com a canção de número 4? De acordo com o salmista, o crente pode descansar no Senhor, seja qual for a situação em que se encontra. É de onde eu tiro a grande ideia para o sermão de hoje. De novo, se nós queremos produzir para a glória de Deus, nós precisamos descansar no Senhor. Pastor, mas como é que eu descanso se tenho que produzir? Como é que descanso se as outras pessoas parecem estar correndo o tempo todo? Como é que eu descanso se minha mente não para quando eu deito? Se você sofre das mesmas coisas que eu sofro, eis alguns comprimidos bíblicos que podem nos ajudar a descansar. Primeiro, descanse na graça do Senhor. Voltando ao texto, no verso de número 1 nós lemos: responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ao que parece, irmãos, Davi não estava conseguindo pegar no sono.
Como eu e você, às vezes, quando ele deitava a cabeça sobre o travesseiro, sua mente disparava para reviver e remoer o dia. Alguma injustiça estava lhe sendo feita, e alguma situação da vida lhe angustiava a alma, ou segundo o hebraico, lhe apertava por dentro. Então, como é que você dorme em dias assim? Como é que você descansa em dias angustiantes, sobrecarregados e apertados? O salmista não começa dormindo. Ele começa orando. Responde-me, ó Deus, quando eu clamo. Senhor, me faz justiça. Me dá alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Tendo falado primeiro com Deus, então ele se volta para as situações que lhe angustiavam. Verso de número 2. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Vejam, o verso 2 nos ajuda a entender o verso 1. Por que é que Davi clama por justiça ou por alívio? Porque os poderosos estão atacando a sua honra. Por que é que ele clama por ajuda, por socorro, por alívio? Porque há muitos que falam mentiras e espalham falsas histórias sobre ele. É por isso que Davi não consegue dormir em paz à noite. Você se identifica com ele em alguma medida? Sim. Pastor, mas qual é o bendito comprimido? Onde ele está? No verso 3, irmãos. Quando o salmista chama a atenção dos poderosos para Deus. Mais especificamente, para a eleição divina. Verso 3. Saibam vocês que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Para Davi, é como se resolve a questão. É como se coloca a alma para descansar. É claro que ele está triste com as calúnias. Mas por que se preocupar tanto com os homens, quando Deus o escolheu por pura graça? A doutrina da eleição tem sido matéria de debate constantemente entre os homens, mas não para Davi. Para o rei de Israel, é nesta doutrina que ele se esconde em dias apertados e perigosos. Que os homens lá fora saibam, e que o meu coração aqui dentro jamais esqueça. Se ele me escolheu amar, ele também vai me atender quando eu clamar. É no que você acredita, irmão? É no que você crê, meu irmão? Então durma em paz, descanse na graça do Senhor. Não consegue? Por que não? Você está angustiado com o que lhe aconteceu ontem, provavelmente. Ou quem sabe, está sofrendo em antecipação por aquilo que vai viver amanhã. Acertei. Pensamentos não cessam de chegar.
Sua mente não consegue relaxar à noite. Você precisa produzir mais. Você precisa render mais. Você tem que ser melhor do que os outros, ou então a competição vai te engolir. Se é o que lhe perturba a mente e aperta o coração na hora de dormir, faça como Davi. Deite orando ao seu Deus. Em vez de seguir seus pensamentos para lugares apertados e angustiantes, leve-os você até o trono da graça de Deus. Não são eles que mandam. Você não tem a obrigação de ouvi-los. São os seus pensamentos que precisam ouvir mais sobre o seu Deus. De acordo com o salmista, o seu Deus ouve quando você clama. Ele pode lhe dar alívio em dias apertados. Ele tem misericórdia para aqueles que precisam de ajuda, irmãos. Mais do que levar seus pensamentos ao trono da graça, tome as rédeas de seu coração e pregue-lhes você um sermão doutrinário. Por que vou temer aos homens? Por que vou morrer de medo das metas, dos prazos e da competição, quando Deus me escolheu por pura graça? Não se encolha de medo diante dos homens ou dos desafios. Compareça você diante do trono da graça, e todos eles saberão, sua alma lembrará, nosso Deus é maior do que qualquer coisa nesta vida. Não se deixe angustiar pelo que tem que viver amanhã. Lembre-se, Deus o escolheu por pura graça, é verdade. Mas isso significa na prática que hoje e por toda a eternidade Ele é por você em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, pergunta o apóstolo Paulo, quem será contra nós? Descansemos, irmãos, na graça do nosso Deus. Esse é o primeiro comprimido do Salmo 4 para aqueles que têm dificuldade para descansar. O segundo é: descanse no cuidado do Senhor. Verso 4. O salmista canta: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. O salmista, diferentemente de tantos crentes dos nossos dias, está assumindo abertamente que as coisas nem sempre dão certo para a gente. Nenhum dia é totalmente perfeito. As pessoas com quem vivemos são pecadoras. E é por isso que nós podemos sofrer com injustiças, com calúnias, com desprezo. É completamente possível. Contudo, quando ficarem irados por essas coisas, não pequem. Qual é o ensino do salmista? Nossa ira não pode funcionar como uma agenda de trabalho.
nos fazendo pensar a noite toda sobre como vamos nos vingar no dia seguinte. Não, irmãos. Na Bíblia, vingança é assunto de Deus. Por isso, quando vocês ficarem irados, não pequem. Pastor, se não podemos nos vingar com as próprias mãos, o que fazemos contra todas as injustiças que sofremos? Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Na Revista e Atualizada, o texto diz: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Na Revista e Corrigida, falai com vosso coração sobre a cama e depois calai-vos. Independentemente da versão que você tem, são duas ações. Ao ir para a cama, primeiro, reflita, consulte o coração, ou fale com ele no travesseiro. Sobre o que, Renan? Não é falar com o coração sobre o que podemos ou não fazer diante dos desafios e injustiças da vida, não. É refletir e conversar com o coração sobre o Deus que temos. Qual é o tamanho dele? O que ele tem feito por nós? Qual é o seu caráter? Depois disso, esta é a segunda ação. Aquietem-se, sossegai, calai-vos na cama. Nada mais precisa ser dito, irmãos. Nenhuma explicação tem que ser oferecida, mesmo quando não sabemos como. Nós sabemos que Deus cuidará de seu povo. É claro que sabemos disso. Qual é a nossa parte? Verso 5. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. É o que nos cabe. Oferecer sacrifícios como Deus exige é viver como Ele espera, é adorar como Ele merece, é se aproximar dEle como Ele deseja. Isso é o que se pode fazer na vida. Viver à luz da palavra, adorar segundo a palavra, se aproximar de Deus segundo o que Ele prescreve em sua palavra. Sim, você pode, deve fazer isso. E depois? Depois nós confiamos no Senhor. Você não precisa tentar impressionar a Deus. Você não tem que tentar movimentar a mão dele à força. Amigo, certamente você não vai conseguir manipulá-lo. A ideia é, você teve o dia todo para oferecer-se como sacrifício a Deus em adoração. Em casa, no trabalho ou na igreja. Agora, deixe a noite e os resultados nas mãos dele. Ele não vai falhar. Você consegue fazer isso? Você consegue confiar e descansar no Senhor? Não. O que lhe impede?
O que lhe atrapalha quando a noite chega? São as pessoas que têm que encontrar amanhã? São as metas que precisam bater durante o mês? São os prazos que constantemente lhe perseguem? Diga-me, você se lembra de José? Depois de tudo que sofreu por causa de seus irmãos, quando José teve a oportunidade de dar o troco, o que ele lhes disse foi: não tenham medo de mim. Tomaria eu o lugar de Deus? Vocês precisam lembrar, vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Nós temos que lembrar, José foi considerado um salvador no Egito. Para seus irmãos ele parecia um ditador que a qualquer momento podia acabar com suas vidas. Contudo, José lhes disse: eu não vou tomar o lugar de Deus. José é sábio e experimentado bastante na fé. E por isso ele prefere viver sob as asas do cuidado do Senhor. Vocês me fizeram o mal, ninguém duvida disso. Mas Deus é poderoso para transformá-lo em bem. Até no Egito, o filho sofredor de Jacó está dizendo: até no Egito, Deus tem cuidado de mim. O que mais podemos pedir do Senhor, irmãos? Em uma vida cristã saudável, lembre-se disso ao fim deste ano. Deus recebe toda a glória, porque é Deus. E nós recebemos todo o cuidado de Deus, porque somos o povo escolhido dele. Lembre-se disso quando for deitar para dormir. Como Davi nos ensina neste salmo e como tão bem José ilustra, vamos deixar Deus ser Deus. Deixe a ira aos pés dele. Coloque a ansiedade em sua presença. E depois durma em paz, crendo: ele cuidará de você. Graça e cuidado. Tem mais um comprimido. Qual é, pastor? De acordo com o salmista, o último é: descanse na alegria do Senhor. Verso 6. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. São dois tipos de pessoas. Conseguem perceber? Em um mesmo verso. Há aquelas que nunca se dão por satisfeitas. Estão sempre querendo mais. Estão sempre reclamando e perguntando a Deus: quem nos fará desfrutar o bem? E há aquelas que, como o salmista, se dão por satisfeitas simplesmente com o favor de Deus. Se desfrutam do rosto do Senhor. De nada mais elas precisam na vida. Porque o verso 7 nos explica: encheste o meu coração de alegria,
Alegria maior do que a daqueles que têm a fartura de trigo e de vinho. Como as pessoas, são dois tipos de alegria. Uma alegria aqui é o resultado raro que surge em tempos escassos de circunstâncias fáceis e agradáveis. Quem não ficaria alegre com fartura de trigo e de vinho? A outra, a de Davi, é uma alegria espiritual. E ela brota da experiência de se estar face a face com Deus, ou de se ter a luz do rosto do Senhor brilhando sobre si. Essa alegria não depende de circunstância alguma. O salmista muito provavelmente está no deserto, depois de perder tudo para o próprio filho. Ainda assim ele é capaz de dizer: encheste o meu coração de alegria. Outro salmo que vem da mesma época é o de número 63. No verso 3, o mesmo salmista canta: Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. O homem está em uma caverna, depois de perder tudo para o próprio filho. A tua graça é melhor do que a vida. E é por isso que os meus lábios te exaltam. Depois de tudo o que lemos, fica fácil agora entender o verso 8. Davi vai para a cama, orando: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. É uma conclusão tranquila, feita para acalmar e para botar qualquer crente para dormir. E de novo percebam, Davi não deita e dorme porque os celeiros estão cheios. Ele não deita e dorme porque não há inimigos lá fora. Não é isso, irmãos. Davi deita e dorme porque ele sabe e sente: eu estou seguro no Senhor. Ele não vai passar a noite rolando de um lado para o outro, preocupado com o que vai viver amanhã, ou com medo dos inimigos. Não. Por que ele faria isso? O príncipe dos pregadores escreveu: aquele que vive sob as asas do Altíssimo não precisa de mais nada para dormir. É isso, irmãos. Mas eu te pergunto, é mesmo a nossa realidade? Porque nem sempre conseguimos deitar e dormir. Por que perdemos tantas noites de sono? Por que não conseguimos descansar no Senhor tanto quanto gostaríamos? Quem sabe é um problema de satisfação. Já parou para pensar nisso? Os insatisfeitos são inquietos. Estão sempre procurando, sempre provando, sempre se movimentando em busca daquilo que acham vai realizá-los. Os insatisfeitos também são ansiosos. Estão sempre na expectativa da próxima experiência. Estão sempre aguardando a grande coisa da vida que vai surgir para realizá-los.
Este foi você em 2023? Então não é sem motivo que não tem conseguido dormir em paz, que não tem conseguido descansar no Senhor. Que tal nesta manhã imitar o salmista? Volte-se das coisas para o seu Deus. Volte-se das experiências fracas desta vida para experimentar outra vez a alegria verdadeira no rosto do Senhor. Pare de brincar com as poças de lama de Mamon e deleite-se mais uma vez no mar de alegria espiritual que se acha em Jesus Cristo. Você vai dormir melhor se estiver satisfeito em Deus. Porque é que nem sempre conseguimos, pastor. Bem, quem sabe é um problema de confiança. Em outras palavras, de fé. Muitas das noites que perdemos de sono são frutos do pecado da incredulidade. Nós somos crentes, mas por horas vivemos como se não fôssemos. O pecado toma nossa mente e coração, e de repente nós nos esquecemos de Deus. Começamos a projetar a vida sem o Senhor. Como é que eu vou enfrentar o desafio amanhã? Será que eu vou conseguir bater a meta? Será que um dia vou passar no concurso? Como é que vai ser? Por horas você fica como se estivesse por conta própria. É assim ou não? Você se esqueceu de Deus. Tem andado mais ansioso do que o normal. Está tremendo de medo por causa dos novos desafios. Acha mesmo que tudo depende da sua força e é por isso que tem trabalhado feito um ateu. Recobre nesta manhã a sanidade espiritual. Acesse outra vez as memórias cristãs que você tem. Nossa segurança nunca esteve no tanto de dinheiro que temos na conta bancária, irmãos. Nossa segurança nunca estará na boa reputação que temos, de que somos mais trabalhadores e estudiosos do que os outros. Não, irmãos. Nossa segurança, como diz Davi, dentro de uma caverna, sempre está no nosso Deus. É o que cremos sobre a salvação, não é mesmo? Por vezes a Bíblia retrata a salvação como um descanso. Por quê? Quanto é que você produz enquanto dorme? Da perspectiva humana, zero. Quanto é que você produz para ser salvo? Nada. Nós não somos salvos porque produzimos algo para Deus. Nós somos salvos quando descansamos em Cristo, que trabalhou no nosso lugar na cruz do Calvário. Venham a mim, disse o Salvador, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É do que precisa. Você tem andado aí pelo mundo, corrido na vida atrás de descanso.
Pare de tentar conquistá-lo com suas próprias obras. E agarre-se pela fé às obras de Cristo Jesus. E você terá descanso. O nome dele é Jesus. Pois segundo disse o anjo a José, seu pai adotivo, ele nasceu neste mundo para salvar o seu povo. Esse é o nosso Natal. Jesus nasceu para nos salvar da ira de Deus. Daquilo que merecemos por nossos próprios pecados. Por nosso desprezo completo do Senhor. Por viver neste mundo como se estivéssemos sozinhos, como se não existisse um rei, um dono. E Ele nos salvou na cruz do Calvário quando tomou o nosso lugar. E naquela bendita troca, Ele recebeu o que era nosso: juízo, condenação. E Ele nos deu o que era só dele: paz, comunhão e alegria eterna com Deus. Esse é o nosso presente de Natal para você. Se lá fora os homens estão constantemente gritando, faça mais, ou será despedido. Faça mais, ou não será bem visto. Faça mais, ou você não será querido. Faça mais, ou jamais você terá o que sonha. Aqui, Jesus lhe diz: você pode descansar. Você pode relaxar. Você pode confiar em mim. Se você o fizer, você terá descanso agora e para todo o sempre. A quem ouviremos ao fim deste ano? E que tipo de sermão estamos nós pregando quando dormimos ou não dormimos? Somos crentes mesmo, que vivem como agraciados, protegidos, satisfeitos no Senhor? Ou temos vivido como incrédulos, eternamente insatisfeitos, medrosos e inquietos na vida? Não, irmãos. Não os crentes. Eu e vocês podemos descansar como Maria descansou ao lado da manjedoura. Deus estava visitando o mundo. Eu e vocês não precisamos ter medo do amanhã, nos entregar ao desespero, como os pastores de Belém. Nós também ouvimos o Evangelho. Não tenham medo, pois na cidade de Davi nos nasceu o Salvador. Por isso eu termino lhe desejando um verdadeiro Feliz Natal e muito descanso para a sua alma, não no tanto que você tem ou faz, mas em Cristo Jesus, que fez, faz e fará eternamente por seu povo. Curve a sua cabeça e ore ao Senhor por alguns instantes, confessando pecados, rogando por confiança, pedindo a Ele por ricas oportunidades para falar de seu verdadeiro Natal nesta noite.